Bom, pessoal, final de ano, vem aqui uma pergunta. Se eu fosse ministro da Fazenda, o que eu faria hoje? Então eu vou dizer o seguinte: economia está aquecida, desemprego muito baixo, coisa de 5, 6%. Dívida pública subindo, taxa de juros muito alta. Centrão comendo um bom pedaço do orçamento. Muita gente fala, vamos cortar gastos. Aí eu pergunto, vamos cortar em quê? Uma parte do orçamento é de despesas obrigatórias. Vamos reduzir a taxa Selic e aumentar a inflação? Ou vamos reduzir o gasto público, seja lá em que, provocando recessão, como aconteceu no governo Dilma? Eu vou ler aqui um pedacinho de um livro, que foi escrito e lançado recentemente. A questão do câmbio está dentro do chamado tripé macroeconômico, nem sempre corretamente utilizado. Isso ficou claro em dezembro de 2024, em um período que marcará a história econômica do Brasil, como veremos adiante. O país estava crescendo 3,5% ao ano e o desemprego estava em apenas 6,1%. Por isso, a inflação seria superior à meta, que era de 3%. A banda era de 1% ao meio, para mais ou para menos, de modo que o teto da meta era 4,5% e previa-se uma inflação levemente superior, de 5% ao ano. Muita gente se perguntava como o Brasil estava crescendo com juros altos. Na verdade, os juros estavam altos exatamente porque o Brasil estava crescendo. Isso causava uma demanda maior por dólares, enfraquecendo o real. Depois a gente viu que o dólar caiu por outras razões. Selic foi caindo de 13,75%, junho de 2023, até 10,50%, junho de 2024, que ainda era uma taxa alta, considerando que a inflação era algo entre 4% e 5% ao ano. Mas havia um problema: o déficit fiscal, causado por uma série de desonerações tributárias, algumas delas que vinham desde o final do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, quando as contas públicas passaram a ser deficitárias. De acordo com outra vertente do pensamento econômico, que era e continua sendo dominante nos meios de comunicação, o déficit fiscal era causado por excesso de gastos públicos, o que eu discordo. Nos anos 2024 e 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um esforço muito grande para tentar reduzir os gastos públicos e aumentar a tributação. Medida provisória número 303, de 11 de junho de 2025, foi uma das tentativas da equipe econômica do governo federal de resolver esses problemas no âmbito fiscal e tributário. Essa MP foi derrubada pelo Congresso, não se converteu em lei. A taxa Selic havia começado a subir. Em dezembro de 2024, na última reunião do ano, 11 de 12 de 2024, o Copom surpreendeu parte do mercado, com o aumento da taxa Selic de 11,25% para 12,25%. Pior não foi isso. O Copom sinalizou que nas próximas reuniões, janeiro e março de 2025, a Selic subiria para 13,25% e 14,25%, respectivamente, o que realmente veio a acontecer. Naquele momento, dezembro de 2024, o mercado avaliou que o governo federal não reduziria o déficit público. Por isso estava adotando uma política de aumento de juros tão agressiva. O temor era que a dívida pública se tornasse impagável. Na nota de rodapé, aqui, diz o seguinte: na verdade, nenhuma dívida pública é impagável. O que pode existir são renegociações, que realmente podem causar perdas aos investidores, além de mecanismos heterodoxos, muito usados por vários governos ao longo da história, como redução de taxas de juros para aumentar a inflação. Como o efeito prático da inflação é o mesmo que aumentar tributos, a dívida pública pode ser paga desse modo tão esdrúxulo, mas tão usual, por mais paradoxal que seja. Aliás, isso aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu no governo Dilma, né? O aumento da inflação provocou redução do déficit público, exatamente porque é o mesmo que a tributação. Os efeitos desses mecanismos, porém, podem ser tenebrosos. A hiperinflação nos anos 70 e 80 e no início dos anos 90.
Aliás, em matéria de dívida pública supostamente impagável, o grande exemplo é a Argentina, com 9 calotes e inúmeras renegociações da dívida pública. A despeito disso, a Argentina sempre esteve no mercado financeiro internacional. Vou continuar a leitura aqui. Isso é só um pedaço da nota de rodapé. Enfim, o temor era que a dívida pública brasileira se tornasse impagável. Vemos que não é. Apenas pode existir aquele problema de ter que usar a inflação. Assim como medidas de aumento da taxa Selic perdessem a eficácia macroeconômica. Verdade. E apenas a redução de gasto público derrubaria a inflação, dominância fiscal. Em um movimento que se reverteria pouco tempo depois, o dólar estava subindo em relação a todas as moedas. Depois ele começou a cair por causa das presepadas maluquices do Trump, inclusive em relação ao euro. Com o mencionado episódio de dezembro de 2024, o real entrou em processo de queda livre. Isso levou o Banco Central a vender 30,76 bilhões de dólares no mercado à vista. 30,76 bilhões de dólares no mercado à vista. As reservas brasileiras eu acho que estão hoje em uns 400 bilhões, ou seja, um percentual, é um montante alto. Para tentar conter a volatilidade do mercado de câmbio. Foi uma atitude correta. Se o mercado apostasse contra o real, leia-se, ataque especulativo, o câmbio se depreciaria ainda mais e seriam medidas ainda mais drásticas para conseguir levar a inflação à meta de 3% ao ano. Agora, estamos aqui no finalzinho de 2025 e vimos que a atitude do Banco Central foi correta ao queimar mais de 30 bilhões de dólares em reservas cambiais. Não foi swap cambial, não, foi dólar à vista. O governo queimou, botou isso no mercado exatamente para conter a especulação, o ataque especulativo contra o real. Vimos hoje, um ano depois, que deu certo. O quase pânico de dezembro de 2024 deu lugar ao otimismo de 2025, com o real subindo em relação ao dólar, que aliás continua subindo, né? Até mesmo a Bolsa de Valores engatou uma forte alta nesse período. Recursos brasileiros começaram a ingressar no Brasil. Ao que parece, né, aqui chegou uma nota de rodapé. Ao que parece, o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava começando a dar certo, mas ninguém lhe dava crédito. Aliás, continua sem lhe dar crédito. Nem mesmo pela corajosa intervenção cambial de dezembro de 2024. O mercado dizia que eram apenas fatores externos que estavam provocando a entrada. Tem mais coisa aqui, né? Não vou ler, não. Tá interessante aqui, mas depois vocês leem esse livro aqui que é bom. Então vamos lá. Essa sensação de segurança de março de 2025 foi tão exagerada quanto o quase pânico de dezembro de 2024. O aumento da taxa Selic provocou aplicações de capitais no mercado financeiro brasileiro, que se tornou mais atrativo na relação ganho-riscos. A valorização do real tendia a provocar a redução da inflação, mas não se poderia prever em que montante e em que momento isso ocorreria. Só o futuro diria. Em abril de 2025, no período do então tarifaço do governo Trump, aconteceu algo que a maioria esmagadora das pessoas jamais imaginou que aconteceria. O dólar americano deixou de ser um porto seguro e houve fuga de capitais para o euro. Olha só. Historicamente, o ouro, o franco suíço e até mesmo o iene japonês já haviam sido refúgios em momentos de crise ou destinos como forma de investimento especulativo. Mas foi a primeira vez, desde o fim do padrão ouro, que houve fuga do dólar em razão do temor de que ele não seria mais considerado a moeda segura em instrumentos de ganho caso se vislumbrasse pânico nos mercados financeiros. Para tentar minorar o problema do financiamento habitacional, que estava sofrendo com juros altos, por meio da resolução do Conselho Geral, aqui é a parte aqui de direito imobiliário, né? Acho que não é o momento agora, né? Foi criado o programa de habitação classe média, o Minha Casa Minha Vida faixa 4, pá. Aqui vou pular uma parte aqui, porque o que interessa aqui é a parte econômica, né? Tem aqui outra medida provisória aqui, para tirar dinheiro do pré-sal para habitação, tá, vamos lá. Em junho de 2025, o Copom elevou a taxa Selic para 15%, mencionando que o ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Isso quem falou foi o Copom.
Fui eu não. A perspectiva era de manutenção da taxa Selic em 15% nos meses seguintes, para o desespero de quem tinha débitos vinculados ao CDI. Realmente aconteceu, né? Quando isso aqui foi escrito, né, não se sabia, mas realmente aconteceu, né? Bom, tem mais coisa aqui, eu vou pular. Portanto, caso haja redução significativa na taxa Selic, é que agora a gente vai voltar para a proposta inicial desse vídeo, que é dizer, Bruno, o que você faria se eu fosse ministro da Fazenda? Portanto, caso haja reduções significativas das taxas Selic, há boas chances de aumento da inflação. Quer dizer, boas chances não, a inflação vai subir, não é boas chances não. Mas aqui eu coloquei boas chances para ser mais suave. Ao revés, aumentos significativos da taxa Selic tendem a reduzir a inflação. Vídeo de tabela abaixo, tem uma tabelinha, né, que depois está no livro. Comprador de imóvel que desejar, vamos deixar isso para lá. O passado recente demonstrou que em momentos em que a inflação está baixa, normalmente o mais vantajoso para o comprador, mutuário, essa aqui é parte de financiamento imobiliário, eu quero pular isso aqui. Bom, aqui então, né, vamos lá. Né, com base nesse passado bem recente, vem a pergunta, Bruno, se eu fosse ministro da Fazenda, o que você faria? Cortar gasto não dá. Não dá. Porque as despesas obrigatórias, elas são muito mais do que 90% do orçamento, é algo próximo de 100%. Então não dá para cortar nisso. Sobra um pouquinho. Né? Já contando aí fundo partidário, as emendas, né? O Centrão abocanha um pedaço grande do orçamento. Né? Não estou nem falando do orçamento secreto, emendas PIX. Pega um pedaço grande. Então, cortar despesa. E lá, esse cortar despesa também acontece o mesmo que aconteceu no governo Dilma II, né? Você tem uma redução dos gastos públicos e, em decorrência disso, recessão econômica. Tem uma recessão. Se tiver recessão, tem impeachment, né? Vimos isso aí, né, no período Dilma, governo 2, né? 2016, Dilma houve o impeachment, né? E antes disso, durante um ano, o país ficou sangrando, né? Porque uma briga política muito forte. Então, cortar gastos aí, como o pessoal fica ladeando aí, que é a solução, não é a solução. Não é a solução. Então, vamos lá. Manter a taxa Selic a 15%. Bom, aí nós vamos ter esse problema, né? Que a dívida pública vai subindo. O país está crescendo? Tá, mas não o suficiente. Né? Não o suficiente. Isso já aconteceu no passado recente, da dívida pública subir, mas a economia crescer. Isso já aconteceu. Eu vou até ler aqui, está numa outra página desse mesmo livro aqui. Deixa eu achar aqui, está numa nota de rodapé aqui, Bundas Commodities, está numa nota de rodapé. Embora o forte aumento dos preços dos principais produtos exportados pelo Brasil está se referindo ao período de 2005 a 2013. Embora o forte aumento dos preços dos principais produtos exportados pelo Brasil, minério de ferro, soja e proteína animal, tenha sido crucial fator para a fantástica melhoria da economia brasileira no período mencionado, não se pode mencionar os vários acertos do governo da época. Destacamos a política monetária do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e a política de aumento dos gastos públicos, do ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias. Na ciência econômica, se estuda o efeito multiplicador dos gastos públicos, e esse efeito é especialmente mais forte em períodos de recessão, que era o caso. Durante o período mencionado, o aumento do PIB foi maior que o aumento dos gastos públicos. Aí, você precisa continuar gastando, você está gastando, o efeito multiplicador do gasto público elevava aí, né, o PIB, com isso a relação dívida pública-PIB caía. Você gastava mais e... Interessante, né? Durante o período mencionado, o aumento do PIB foi maior que o aumento dos gastos públicos. Verificou-se uma magnífica melhora da relação PIB/dívida pública bruta, que caiu para incríveis patamares inferiores a 50%. Hoje eu não sei quanto que tá 80, 90, na época do Bolsonaro, né, quando o Bolsonaro baixou a taxa Selic para 2%, né, na época da Selic, perdão, da pandemia, né, houve uma inflação e aí também reduziu
a dívida pública, mas aí foi por causa do aumento da inflação, né? Não foi o caso aqui. Continuando. Com o advento do governo Dilma, houve uma triste reversão desse quadro. Período em que a política econômica foi de redução de taxa Selic e começou a ocorrer a desvalorização da moeda nacional. Para piorar mais ainda, no período do governo Bolsonaro, a política de redução da taxa Selic foi ainda mais forte no governo Dilma. E verificou-se logo em seguida adicional a depreciação do valor do real em relação a outras moedas. Posterior aumento da inflação, assim como a relação dívida pública chegou a tenebrosos 91%. Lembramos que o Brasil obteve grau de investimento em 2008, governo Lula, que foi perdido em 2014, governo Dilma. Obviamente, o grau de investimento não foi recuperado pelos governos seguintes, que é a situação que nós estamos hoje. Então aí, vamos lá de novo. Bruno, então, o que você vai fazer? Se você fosse o ministro da Fazenda, o que você faria? Olha, infelizmente, não dá para manter essa meta de inflação em 3%. Não dá para manter. O custo para isso, vamos tratar em termos práticos, reais, o que pode ser feito. Não vamos falar de utopia. O que pode ser feito? Pode ser feito. A única coisa que pode ser feita. Dizer que dá para cortar gasto, não dá. Reduzir a taxa Selic, só tem um jeito. Só tem um jeito. Nós vamos ter que mudar a meta de inflação. Não dá para ser 3%. O custo para o país para isso é muito forte. Se a gente sobe essa meta de inflação, aí eu não sei se é 4%, 5%, 6%, aí teria que fazer essa conta. Nós podemos reduzir a taxa Selic sem causar recessão. Porque o governo continuaria gastando do mesmo jeito, até porque, como a gente falou, como viu, né? Não tem como reduzir, e se reduzisse o governo ia levar um impeachment. E conseguiríamos reduzir a taxa Selic e o mercado ia saber, ó, o negócio é o seguinte, a meta é 5%. E se o governo, porque não importa se a meta é 5%, 2%, 3%, 1%, 2%, 4%, 6%. O que importa é que o mercado saiba qual é a meta de inflação. Saiba que a inflação vai ser essa. Se o Brasil fica com uma meta de inflação, por exemplo, de 5% durante 20 anos, o Brasil vai passar a ser visto como um país sério, previsível. O que não dá, gente. E aí eu vou aqui de novo na tabelinha, né? A tabelinha aqui, né? Vamos lá. A inflação dos períodos recentes, medido pelo IPCA, chamada inflação da classe média, foi a seguinte, né? Dados do IBGE. 2014, 6,41. 2015, 10,67. 2016, 6,29. 2017, 2,95. 2018, 3,75. 2019, 4,31. 2020, 4,52. 2021, 10,06. Cara, isso é uma zona. Isso é uma bagunça, né? Concordam comigo? Que não dá. Que tá imprevisível. 2022, 5,79. 2023, 4,62. 2024, 4,83. Agora em 2025 aí vai ficar um pouquinho abaixo de 4. Parece que vai ficar 4%, uma coisa assim. Vocês percebem que não dá para investir num país que você não sabe qual é a inflação? Se você soubesse, ó, a inflação é 5%. Então você faz o cálculo lá numa planilha do Excel, né, com a tua equipe, né, o seu investidor, você tem a sua equipe, e aí sabe que é 5. Agora, quando você tem essa variação de números tão grandes, o que você vai calcular? Que a inflação ela pode ficar em 10%, pode ser 15%, pode ser mais. Se baixar a taxa Selic, ela vai para 15%. Não tem a menor dúvida. E aí, o que o investidor vai fazer? Ele vai calcular pelo máximo. Ele vai falar assim, bom, eu vou calcular que essa inflação aí pode ser 15%. E com relação ao câmbio? Se você baixar a taxa Selic, ele vai disparar. Então você vai ter que calcular como investidor pelo máximo também. Você vai botar assim, bom, hoje o dólar está 5,4, né? Então, mas isso aí, se essa taxa Selic aí cair, a gente não sabe para quanto que vai cair, essa inflação também a gente não sabe quanto. Vamos botar pelo máximo. Então vamos botar aí. Bota que número aí. Ah, bota aqui o dólar vai ficar em 10 reais. Ué, que aí você não está arriscando, né? Não é verdade? Então, gente,
Se eu fosse ministro da Fazenda, o que eu faria seria realmente a única saída que nós temos, né? Atenção, ministro Haddad, tá? Você está sendo elogiado aqui no meu livro Compra de Imóveis, né? Que é o livro que eu estou lendo. Mas, meu amigo, 3% não dá. O custo para o país é muito alto, isso não se mantém no longo prazo, não se mantém no longo prazo. Em algum momento aí, algum picareta, algum ministro picareta vai baixar a taxa Selic, a inflação vai voltar como forma de reduzir o déficit público. Então, vamos lá, vamos chegar e falar, olha, a meta de inflação, a partir de agora, e que nós vamos manter nas próximas décadas, sei lá, aí vocês fazem a conta, 5%, 4,5%, 6,5%, vocês veem aí quanto que é. Tá? Que eu não sei, eu não sou economista, não tenho uma equipe trabalhando para mim para dizer qual que é o correto. O que eu posso dizer, com base em tudo isso que eu falei ao longo desse vídeo, que ficou até longo demais, é que a meta de inflação não pode ser apenas de 3%. Quer dizer, tem uma outra saída, né? Que seria tributar milionários e bilionários. Mas isso aí nós não vamos conseguir, né, gente? Vamos, né? Apesar aí, teve essa norma aí que vai tributar aí alguns ganhos isentos aí né, para quem recebe aí mais de 60 mil isento, né, tal. Mas isso é pouco, né? Não, tá sem, sou a favor. Mas você viu a briga que foi para conseguir isso. Nós não vamos conseguir tributar bilionário, milionário, não vamos conseguir. A gente não consegue tributar nem rico. Quanto mais milionário e bilionário, não vamos conseguir. Então, pô, vamos trabalhar com base no que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer, infelizmente, é mudar a meta de inflação. Se você falar assim, não, Bruno, vamos lá que o povão agora está do lado do governo e quer realmente tributar milionário e bilionário. Opa, aí eu vou rever tudo que eu disse. Como isso não vejo nenhuma possibilidade que isso vai acontecer, pelo menos no curto prazo, o que eu faria como ministro da Fazenda seria aumentar a meta de inflação. Isso aí, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Vamos lá, até mais. Beleza, tchau.